Oi, pessoal, bom dia, tudo bom com vocês? Vou fazer uma breve explicação sobre monômios. Alguns alunos conseguiram ter uma aula pelo aquele aplicativo Zoom, como a gente tinha combinado, uma videoconferência. Então, eu consegui explicar essa parte desse resumo para alguns alunos. Estou fazendo esse vídeo para aqueles que não conseguiram, tá? E qualquer coisa vocês me perguntam aí, me procuram aí. Me desculpa se a filmagem ficar meio tremida, que eu tive que trocar de lugar e o suporte aqui não é tão legal. Tá? Vamos lá. Monômio. Quando a gente fala de monômio, esse termo monômio, esse mono, já nos remete a ser um só. O mono, quando a gente fala tudo que tem esse prefixo, né, mono, significa que é uma parte. Uma parte, monômio, é um nome. Então, eu só tenho uma parte algébrica. Significa que a gente só pode ter um termo para ser monômio. Aí eu escrevi no resumo que eu pedi que vocês copiassem no caderno. Eu espero que vocês estejam com o caderno aberto agora para assistir esse vídeo, para ficar mais claro para vocês, tá bom? Monômio é uma expressão algébrica formada por apenas um termo. O que isso significa? Eu não posso ter x mais y. X mais y não seria um monômio, seria um binômio, porque teria dois pedacinhos. Então, para ser monômio, tem que ter um pedacinho só. Então, aí eu coloquei alguns exemplos aí. Por exemplo, a letra A. 7x ao quadrado y. Então, significa que eu tenho um monômio. Eu não tenho ninguém somando ou subtraindo aqui. Eu não tenho uma continuidade. Eu só tenho um pedaço. Isso significa que é monômio. Menos 2 quintos ABC a quinta, um outro monômio. Menos x, um outro. 5,2 xy ao cubo, outro monômio. Então, o monômio é sempre aquela expressão que só tem um termo, contém nela apenas um termo, um pedacinho só. Aí a gente falou, eu deixei para vocês aí a diferença entre coeficiente, coeficiente e parte literal. Então, coeficiente, número, parte literal, a própria palavra já diz, ó, parte literal, literal, nos lembra literatura, nos lembra letra. Então, coeficiente é o número, parte literal é a letra, são as letras, é a letra ou são as letras. Por isso que eu coloquei aqui, ó, coeficiente é igual a número, parte literal, letra ou letras, tá bom? Podem ser várias. O exemplo que eu coloquei, menos 3 quartos ax ao quadrado. Menos 3 quartos vai ser o coeficiente. O que eu tenho que entender, gente? Aqui tem uns rabiscos, foi para quando eu dei aula no aplicativo, tá? No Zoom, tá? Por isso que tem uns rabiscos aqui, não considerem eles não. Menos 3 quartos vai ser o meu coeficiente. O que a gente nota? O sinal, ele pertence sempre ao número. E o expoente pertence sempre à letra. Então, menos 3 quartos é o coeficiente numérico, é a parte numérica. E a parte literal? Ax ao quadrado é a parte literal. Então, ó, aí se eu tenho lá, por exemplo, menos x ao quadrado. Coeficiente. Quem seria o coeficiente desse monômio? Vamos ver se vocês conseguem pensar aí. Eu vou falar a resposta já, mas quem seria o coeficiente desse monômio? Coeficiente e quem seria a minha parte literal? Coeficiente desse monômio, acertou quem pensou aí, eu disse menos 1. O 1 não precisa aparecer, mas ele está ali escondido. Então, menos 1 é o número que está nesse monômio. E quem é a parte literal? X ao quadrado, parte literal. Então, sinal pertence ao número, expoente pertence à letra. Até aí tudo tranquilo? Se tiver alguma pergunta, podem deixar aí ou então me chamar no zap, tá bom? Vamos lá. Aí eu deixei para vocês grau do monômio. Grau do monômio. Quando eu falo em grau, eu estou falando do expoente, é bem simples. O grau do monômio é definido pela soma dos expoentes da parte literal. Aí eu coloquei o primeiro exemplo. 7x, y ao cubo, z à quarta. O 1 em cima do x eu coloquei de vermelho porque ele não precisa aparecer. Então, quem são os expoentes presentes nesse monômio? 1, 3 e 4. Quando eu somo eles, eu tenho qual é o meu grau. Então, esse monômio aqui é do oitavo grau, porque 1 mais 3 mais 4 é igual a 8. Tá? Aí a gente tem agora... letra B, 0,3x elevado a 1. Na verdade, esse 1 não precisa aparecer. Não precisaria aparecer.
0,3x. A gente sabe que tem um escondido ali em cima. Então, eu só tenho ele de letra, não tem outra letra? Primeiro grau. Menos ABC. Cada letra tem um escondido em cima, não precisa aparecer. 1 mais 1 mais 1, 3. Então, é do terceiro grau, tá? Então, ó, um outro exemplo que não tá aqui, mas vamos lá. Se eu tenho lá, ó, menos 2x ao quadrado, y à quinta. Qual o grau desse monômio que eu acabei de escrever? Quem sabe me falar? Vamos lá, pensa aí comigo. Acertou quem disse que ele é do sétimo grau. Por quê? 2 mais 5, 7. Então, toda vez que a gente fala de grau do monômio, a gente tem que somar os expoentes de todas as letras presentes no monômio. Não esqueçam que tem letra que não vai ter expoente, porque é o 1 que está escondido lá em cima. Aqui eu coloquei de vermelho só para vocês lembrarem, tá bom? Na questão de grau de monômio, não é tão usado, mas pode ser que vocês vejam em alguma questão essa situação do grau de monômio em relação à variável. Variável é a letra. Vamos supor, vamos pegar esse exemplo ainda que eu coloquei aqui para vocês, ó, esse aqui. Se eu pergunto a vocês, qual é o grau desse monômio em relação ao x? Em relação ao x, ele é do segundo grau. Por quê? Porque o x é elevado ao quadrado. Aí no exemplo que eu coloquei, eu perguntei, ó, o monômio era 3x elevado a 1, né? 3x, y ao quadrado. Se eu falo qual o grau do monômio em relação a x, ele é do primeiro grau. Qual o grau do monômio em relação a y? Ele é do segundo grau. E se eu perguntasse qual é o grau do monômio, não lançasse uma letra específica, né, em relação a ninguém, falasse qual é o grau do monômio, qual grau ele seria, esse monômio aqui? Acertou quem pensou aí? Terceiro grau. Beleza? Então, essa foi a parte aí. Depois a gente teve classificação dos monômios. Vamos ver rapidinho, vou virar aqui. Quanto à classificação dos monômios, nós temos o monômio nulo, que é aquele que o coeficiente, ou seja, o número é zero. A gente sabe que 0 vezes qualquer coisa é zero, né? Então, se a parte numérica do meu monômio for zero, o meu monômio é nulo. Monômio sem parte literal é aquele que só tem número. Todo número elevado a zero não é 1? Então, eu botei aqui, ó. 4 é um monômio sem parte literal. Ele pode ser representado com 4x elevado a zero, y elevado a zero. Por quê? Ele vai continuar sem parte literal, porque x elevado a zero é 1, y elevado a zero é 1. Então, não vai adiantar nada, ele vai continuar sendo 4, ele não tem parte literal. E aí, a gente chega nessa parte bem importante. O que são monômios semelhantes? Monômios semelhantes são aqueles que têm a parte literal igual. Então, ó, aqui eu tenho a ao quadrado b. A parte literal dele é a ao quadrado b e o coeficiente é 1, que não precisa aparecer. E aqui eu tenho 5a ao quadrado b. A parte literal é igual, então a gente diz que eles são monômios semelhantes. Aqui eu tenho 3xy e aqui eu tenho 0,7yx. Isso daqui eu coloquei justamente para a gente poder pensar. Eles são semelhantes? São semelhantes. Eu tenho x desse lado e tenho x desse? Tenho. Tenho y desse lado e y desse? Tenho, então não faz diferença a posição. Eles são semelhantes porque as letras são as mesmas. Eu coloquei aqui de lápis, mais uma vez, que foi na conversa que eu tive no Zoom com o pessoal, na videoconferência. 3a ao quadrado b, 5b ao quadrado a. Eles são semelhantes? O que vocês acham? Acertou quem pensou? Não. Por que eles não são semelhantes? O expoente aqui está em cima do a, o expoente aqui está em cima do b. Beleza? Então, a gente falou dessa primeira parte de monômio. Eu vou gravar um vídeo agora para essa parte de operação. Operação, adição e subtração com monômios, tá? Voltamos já. Beijinho.